Pessoal, Elias Jabbour aqui, mais um episódio de Uma Noite de Pequim, dessa temporada. Vocês percebem que eu tô cansado, né? Mas é normal, pessoal, a gente trabalha, a gente estuda, a gente milita, a gente faz política, então é muito normal nós estarmos cansados, mas é questão de momento, amanhã já tá tudo bem de novo, e é isso. Então, nós recebemos enquete, né, de qual assunto nós temos que tratar nos nossos grupos de WhatsApp, né? E geralmente ganha um assunto X, Y ou Z. Mas existe uma questão que envolve a conjuntura, né? E a conjuntura nos atropela, porque a conjuntura nos obriga, enquanto seres políticos, seres militantes, a entregar respostas e opiniões sobre o que está acontecendo no mundo. Então, seria impossível fazer um episódio de Uma Noite de Pequim, não é? Sem falar do que está acontecendo no Irã. Quais são as origens desse conflito, quais são as consequências desse conflito para o Irã, para os envolvidos, para a economia internacional, ou seja, é uma pauta gigantesca que envolve o Irã. Aqui nesse vídeo eu vou tentar ser o mais didático e tranquilo possível para analisar, até porque, como diz o nosso amigo Karl Marx, né, o concreto ele é feito de múltiplas determinações, e essa questão que envolve o Irã também obedece a múltiplas determinações. Bora lá. Eu acho que a primeira delas, eu já falei isso em um podcast que fui participar, a Ressala, com a nossa grande jornalista Melina Saad, em que eu falei que a política externa dos Estados Unidos e de Israel, elas obedecem a um critério, porque são dois países que se comportam como teocracias no pior sentido possível, ou seja, de se acreditarem como povo eleito. O caso dos Estados Unidos é uma nova Canaã, a nação a nação que vai levar civilização ao mundo, já nasceu como uma democracia, segundo todos os seus presidentes falam no seu discurso de posse. Por ali, o que havia de mais reacionário no pensamento, no Velho Testamento, ganha muita força e se transforma em política externa, olho por olho, dente por dente. Então, uma das características de países como os Estados Unidos e Israel é ter a sua política externa não pautada por princípios de mediação, e sim por princípios de vingança, tá? Pode ver que se o Hezbollah solta uma catiuxa em Israel, a resposta é a destruição de parte de Beirute. Não existe o menor esforço de mediação de conflito entre eles. Tudo que envolve os Estados Unidos e Israel, não existe isso. Porque é uma lógica religiosa que rege a política externa desses países. No caso dos Estados Unidos, fica muito evidente uma outra lógica envolvendo isso, né? Que tem relação direta com a vingança. Eles não toleram ser derrotados. Por exemplo, eles foram derrotados na Guerra da Coreia, em 53. Derrotados, ou seja, o exército mais poderoso do mundo foi contido por um exército de camponeses pobres da China e da Coreia, né? Que era uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Então, até hoje, a Coreia Popular, ela paga um preço altíssimo por não ter dobrado a sua espinha para os Estados Unidos naquele momento. Então, as sanções econômicas, o cancelamento do governo, a expulsão do sistema financeiro internacional, tudo isso vai ao encontro de uma política de vingança dos Estados Unidos em relação à Coreia Popular, que, aliás, é bom que se diga, eu estive lá em 2009, e uma das coisas mais interessantes que eu vi, que um dos objetivos da política externa da Coreia Popular é o de reconhecimento diplomático dos Estados Unidos e Japão. Eles trabalham o tempo inteiro para isso. Eles buscam canais de diálogo com os Estados Unidos e Japão da maneira deles, inclusive construindo uma bomba nuclear, um arsenal nuclear, porque é assim que as coisas funcionam no mundo. Já disse isso aqui em outro episódio. Um outro caso, o caso do Vietnã, em que a derrota foi fragorosa e humilhante para os Estados Unidos. Até hoje eles sentem o peso daquela derrota. Novamente, um exército que se preparou para uma guerra contra a União Soviética se depara com um exército de camponeses pobres, mal armados, mas muito bem treinados, com um estado de espírito muito fortalecido, saem de lá derrotados de forma fragorosa, humilhante. Vocês podem me falar que hoje a relação dos Estados Unidos com o Vietnã é muito boa. É verdade, ela é muito boa a relação dos Estados Unidos com o Vietnã. Mas muito mais pelo fato do Vietnã ser um país asiático, e como todo asiático ser capaz de observar no curto, médio e longo prazo e viver sob pressão da existência de um país do tamanho da China na fronteira deles, apesar das ótimas relações que têm se desfrutado entre China e Vietnã, existem tensões centenárias entre os dois países. Então o Vietnã se utiliza muito disso para também se utilizar disso em uma grande barganha com os Estados Unidos, né? E para os Estados Unidos é interessante ter boas relações com o Vietnã, mas isso dura até o Vietnã se transformar
em um país rico, desenvolvido, em um país capaz de tomar mercados de empresas norte-americanas, mundo afora. Acaba a amizade. E o caso do Irã. O Irã, houve, por exemplo, em 1953, a eleição do primeiro-ministro nacionalista, que nacionalizou os campos de petróleo do país, né? Com o apoio do Partido Comunista do Irã, o TUDE, com apoio do que havia de mais progressista no Irã. Mossadegh chegou a ser primeiro-ministro, e a CIA e o M16 derrubaram Mossadegh, um golpe de Estado que restabelece a governança do Shah Reza Pahlavi, né? Que foi um regime no sentido de uma ditadura impopular, violenta, e que transforma o Irã em uma colônia dos Estados Unidos e da Inglaterra. Não é à toa que vocês podem perceber que nas manifestações que existem no mundo contra o atual governo iraniano, é muito comum ter a bandeira antiga do Irã, é muito comum ter a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel na mesma manifestação, né? E é interessante notar que existem imagens em que o filho do Shah Reza Pahlavi, que ele parece um palhaço, o filho dele, visitando Israel, né, proclamando que terá ótimas relações com Israel, etc. Ou seja, foi um regime fantoche, e é o que os Estados Unidos querem restabelecer no Irã. A Revolução Islâmica de 1979, ela, antes de mais nada, era uma revolução islâmica, né, como diz o próprio nome. Uma revolução que nós gostemos ou não, achem o que nós achemos de bom e de ruim, do que é uma religião ou é uma autocracia, mas é um governo que tem uma aceitação popular muito grande. As pessoas acham que o Irã é Teherã, né? E nós aqui no Brasil estamos acostumados a observar as manifestações contra o governo do Irã a partir de uma ótica ocidental. Eles mostram as manifestações favoráveis ao governo do Irã. E não estou aqui para defender o governo do Irã. Eu estou aqui para analisar a realidade da forma que ela comparece a mim. Porque, para mim, o ideal para o Irã seria uma governança como a de Mossadegh, que foi derrubada em 53, e numa teocracia, por exemplo, dos ayatolás, né? Mas, contraditoriamente, a vida ela é implacável, e nós não fazemos história em circunstâncias que escolhemos, é uma teocracia que está hoje na linha de frente da luta anti-imperialista no mundo. Nós gostamos ou não desse dado, esse é o dado. Eles derrubam em 79, sob a inspiração do Ayatollah Khomeini, derrubam o governo ultra-reacionário de Reza Pahlavi. Nacionalizam os campos do petróleo, expulsam os americanos de lá, a embaixada americana é fechada, existe uma tentativa de resgate dos reféns da embaixada, e acaba numa tragédia no deserto, ou seja, os helicópteros enviados por Jimmy Carter caem no deserto, ou seja, uma vergonha absurda que os americanos passaram por aquilo ali. Logo em seguida, os Estados Unidos eles incitam uma guerra entre Irã e Iraque para desgastar o Irã numa guerra em que ninguém saiu ganhando e que foi encerrada em 1988, né? Então, o Irã, desde a instalação da República Islâmica, ele é um país que os Estados Unidos operam diuturnamente para derrubar o governo. Isso é um fato incontestável da história. E não é nem segredo isso aí, que um dos objetivos estratégicos dos Estados Unidos é derrubar o governo iraniano. E a questão ali é a vingança, é petróleo, evidentemente, porque eles não estão nem um pouco preocupados, nos Estados Unidos, com as relações de produção entre homens e mulheres no Irã, ou a opressão feminina. Eu desafio alguém para mostrar aqui para mim que aonde os americanos entraram, se onde eles entraram, houve algum tipo de libertação feminina. No Afeganistão, no Iraque, em qualquer outro lugar, né? Em qualquer lugar que eles invadiram, que eles barbarizaram, muito pelo contrário, né? No Iraque, eles invadiram e saquearam o Museu Histórico de Bagdá, que é um patrimônio da humanidade, num ato de barbárie, um ato bárbaro, tipo de um exército anglo-saxão, que são bárbaros, né? Então tem essa questão que envolve petróleo, tem uma questão que é puramente geopolítica, só nós olharmos no mundo e vemos aonde o Irã está localizado em uma área hiperestratégica. Então quem tem, vamos dizer assim, o Irã como aliado, né, tem um aliado que é estratégico para qualquer pretensão. Então, por exemplo, caso da China, a China tem o Irã como aliado estratégico, né? É estratégico por quê? Porque o Irã ele é um dos entroncamentos e uma área vital para o projeto, o projeto internacional chinês da iniciativa Cinturão e Rota. Então, se cai o governo iraniano,
é um golpe muito duro contra a iniciativa Cinturão e Rota. Esse é um ponto fundamental. O Irã é parte dos BRICS. Então a queda do governo iraniano é um golpe contra os BRICS. E mais do que isso, relação entre China, Rússia e Irã é uma relação de alta intimidade. As pessoas me perguntam, por exemplo, por que a China não ajuda o Irã, ou a Rússia não ajuda o Irã. Pessoal, a China tem um acordo com o Irã de 25 anos em que a China troca petróleo, 400 bilhões de dólares em petróleo, do Irã para a China, enquanto que o Irã recebe obras de infraestruturas, cadeias produtivas, algum nível de intimidade na indústria de defesa e por aí vai. A Rússia é a mesma coisa em relação ao Irã. O que significa que um mundo em que o Irã está embargado, sancionado e fora do sistema internacional, a China é um país que é parte fundamental da sustentação econômica do Irã. E mais do que isso, a China já negocia petróleo com o Irã e com a Arábia Saudita em yuan, não em dólares. O que significa um pequeno golpe, mas significativo golpe no sistema financeiro internacional capitaneado pelo dólar. Então a guerra do Irã, se a gente for observar essa tentativa de derrubada do governo, tem a ver com dólar, tem a ver com a geopolítica, tem a ver com a localização do Irã, tem a ver com a iniciativa Belt and Road, né, que é a iniciativa Cinturão e Rota, tem a ver com muita coisa, tudo menos libertação de mulheres e democracia. É algo que é estratégico os Estados Unidos terem controle sobre o Irã, também por outro motivo, né? O Irã controla o Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz, se eu não me engano, passa por lá 30% do petróleo mundial que é exportado, que sai do Oriente Médio. Aliás, 30% do petróleo mundial sai por lá, passa pelo Estreito de Hormuz. Quem tiver o controle do Estreito de Hormuz tem controle sobre a inflação dos Estados Unidos, tem controle sobre a inflação no mundo, porque o fechamento do Estreito de Hormuz vai levar, como está levando, uma elevação dos custos de produção em nível internacional, e isso levará ao aumento da inflação no mundo e, por conseguinte, o aumento da taxa de juros, o que significa que o controle do Estreito de Hormuz pode levar o Irã, caso mantenha o controle sobre o Estreito de Hormuz, pode levar o mundo a uma nova vaga de recessão econômica internacional, né? Então, quem controla aquilo ali controla a macroeconomia do mundo, como eu gosto de dizer, né? E quem controla aquilo é um governo hostil aos Estados Unidos. Isso é intolerável. Então, aqui a gente já coloca várias determinações que, como nós vamos observar a questão democrática, a questão do direito das mulheres, isso aí é o que menos importa. Isso, para fins de propaganda, é maravilhoso, né? Convence muita gente, né? Convence parte da esquerda, por exemplo, de que o Irã não pode ser defendido, porque é um governo opressor das mulheres e tal. Eu não vou entrar aqui nessa questão, né? Eu acredito que o Irã, com todas as suas contradições, tá? Nenhum país tem o direito de demonstrar para o Irã como eles devem viver, né? Até porque eu não acredito que nenhum país do mundo, principalmente um país ocidental, tem condições morais de falar como o Irã deve viver. Ainda mais um país como os Estados Unidos, em que é claramente um regime governado por pedófilos. Então, falar em violência de mulheres e crianças, vindo de um país governado por pedófilos, como o caso Epstein revela, é um tanto quanto contraditório. Mesma coisa no Brasil, por exemplo, onde nós temos casos de feminicídio todos os dias, né? E não estou aqui justificando o Irã ser uma teocracia e o lugar das mulheres numa sociedade islâmica. Isso é um problema do Irã, isso daí, tá? Mas não é essa a questão é outra, completamente diferente. Então acho que esse é um ponto fundamental que envolve esse conflito no Irã. Um outro ponto fundamental que é o projeto da Grande Israel. Israel, por exemplo, eu acho que é uma opinião muito particular, que eu acho o Benjamin Netanyahu um grande estrategista político. Pode não gostar dele, eu não gosto dele, eu acho ele um fascistoide, né? Chefe de um regime fascista, que é o sionismo. O sionismo, ele é o fascismo do século XXI, não tenho a menor dúvida disso daí, né? Mas ele é uma figura que ele implode o Hamas em Gaza, um genocídio que já matou mais de 70 mil pessoas, documentado, acho que parece que morreu muito mais. Ele acaba com o poder de fogo do Hamas e vai tentar impor pela força uma outra governança na faixa de Gaza. Ele amplia a sua presença na Cisjordânia, transformando a Cisjordânia em um território ocupado, em que palestinos estão sendo expulsos de lá. Ele consegue instalar um regime amigo na Síria, porque não se engane, o Estado Islâmico ele tem algum grau de relação com o Mossad e com a CIA.
Aliás, eu faço a pergunta aqui, você já viram o Estado Islâmico atacar Israel? Eu pergunto para vocês aqui, você já viram uma vez? Não é atacar militarmente, é atacar em palavras. O Estado Islâmico atacar Israel. Vocês nunca viram. E na política não existe coincidência. Então essa figura que hoje governa a Síria, por exemplo, ele é uma figura que cortava a cabeça das pessoas, mostrava na televisão, nos vídeos, né? E do nada ele vira um amigo de Israel, dos Estados Unidos, e derruba o Bashar al-Assad, que era o único governo laico daquela região. É derrubado. Então ele coloca, derruba o Hamas, derruba o Bashar al-Assad, Israel. E eles levam os Estados Unidos para essa missão. E agora tentam ocupar o Líbano. E aí eu tenho uma questão muito particular com o Líbano, por conta do meu pai e das emoções que me causam quando eu falo desse país. Né? Então estão ocupando o Líbano. A fronteira do Líbano com a Síria já é ocupada por tropas israelenses. E a pedra no sapato é o Irã. O Benjamin Netanyahu fala há mais de 20 anos que daqui a 2 anos o Irã vai ter uma bomba nuclear. E essa grande peça de propaganda muito semelhante a das armas de destruição em massa que levaram os Estados Unidos a intervir no Iraque. E o Netanyahu, como ele tem... existe, sim, o poder muito grande da comunidade judia nos Estados Unidos, um poder muito grande. Eu não vou aqui fazer um manual do antissemitismo aqui, que é falar em lobby judaico e tal, isso é antissemitismo. Mas ninguém aqui vai negar a força dos magnatas judeus nos Estados Unidos. Seria um exercício de ignorância falar que isso não existe. Existe. Lobby judaico é uma outra coisa, é uma forma antissemita de lidar com uma realidade objetiva. Né? Então, existe um poder muito grande, eles financiam eleições nos Estados Unidos, e por mais que a corrente política do Trump, que é o MAGA, o Make America Great Again, eles têm uma visão de reconstruir os Estados Unidos, e a reconstrução dos Estados Unidos passa pela não intervenção dos Estados Unidos em fazer guerras aí, como foi feito anteriormente, fica impossível não prender o Trump aos interesses diretos de Israel. É impossível não prender. Seja Trump, seja Obama, todos eles passam a ser claramente controlados por Israel. Tanto é que a política externa dos Estados Unidos, né, ela é ditada por Israel. Esse é um ponto fundamental de análise. A política externa dos Estados Unidos, ela é pautada não pelos interesses diretos do imperialismo. Sim, mas também, e na minha opinião, principalmente pelos interesses de Israel. Qual é o interesse dos Estados Unidos de entrar numa guerra com o Irã, por exemplo? Um país que tem que se reconstruir, um país que está com as suas infraestruturas atrasadas em 40 anos, um país que se desindustrializou. Qual que é o interesse de entrar numa guerra que vai morrer ali 1 trilhão, 2 trilhões de dólares? Por mais que o Irã seja estratégico para eles. Nenhum. Isso, no longo prazo, se a gente for observar, por exemplo, a partir do olhar chinês e russo, é interessante, olhando de forma fria, né, que é muito interessante para a China e para a Rússia que os americanos se afundem em uma guerra no Oriente Médio. Porque quanto mais os americanos se afundarem numa guerra no Oriente Médio, menos dinheiro vai sobrar para pesquisa e desenvolvimento, menos dinheiro vai sobrar para competição tecnológica, menos dinheiro vai sobrar até para competir militarmente. O olhar frio pode levar a essa conclusão. Então não tem interesse, qualquer pessoa que estiver com crédito não consegue ver interesse estratégico, aliás, não consegue casar o interesse estratégico de reconstruir os Estados Unidos com essa guerra no Irã. Tanto é que o Tucker Carlson, que é um dos ideólogos do MAGA, um jornalista, tem um programa de entrevista que é maravilhoso, eu gosto, não dele, eu gosto das entrevistas que ele faz, ele acha completamente maluco essa guerra do Irã. Então, existem contradições no seio do próprio movimento Trump nesse sentido. E também tem fato objetivo, né? Uma chantagem aberta, qualquer agência de inteligência está colocando isso, já chegou na grande imprensa, que existe uma chantagem aberta de Israel contra os Estados Unidos, contra Trump, de revelar os podres de Trump na relação dele com o Epstein. Epstein é um pedófilo, um predador sexual de crianças, que conseguiu envolver no seu ciclo íntimo toda a elite política e toda a elite econômica dos Estados Unidos. Inclusive, um ex-presidente como Hillary, como Bill Clinton e Donald Trump. Tem foto dos dois juntos e tal. Então dizem as boas e más línguas, e também nesse caso, que envolve espionagem, não existe coincidência que eles têm
O Israel hoje tem em suas mãos um poder de destruir a governança de Trump. Então, Israel consegue impor uma chantagem em múltiplos níveis sobre os Estados Unidos, de forma que eles conseguem arrastar para os Estados Unidos para uma guerra que todos sabem que, no longo prazo, a chance dos americanos perderem essa guerra é muito grande. E aqui eu entro na fase mais final desse vídeo, que é até onde vai essa guerra. Primeiro, quem tiver a resposta para essa pergunta está mentindo, né? O que eu tenho a dizer sobre isso é que o Irã vai resistir ao máximo, e quanto mais prolongar essa guerra, eles vão colocar os Estados Unidos numa chamada armadilha, entendeu? Ou seja, os americanos esperavam que o ataque a Teherã, a morte do Ayatollah Khamenei, ou seja, ele foi assassinado, ele e a família dele, isso levaria automaticamente a uma queda do governo, e essa queda do governo seria seguida, antecipada e seguida por uma grande revolta popular que colocaria de volta um governo simpático aos Estados Unidos por lá. Não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu, e mais do que isso, o Irã tem demonstrado uma capacidade de atingir alvos estratégicos no Oriente Médio muito grande, né? Então, Tel Aviv está sob um bombardeio intenso de mísseis iranianos, as bases americanas no Oriente Médio estão sob ataques intensos, né? E o Estreito de Hormuz está fechado. Então, quanto mais se prolongar essa guerra, pior para os Estados Unidos. Pior para os Estados Unidos. E aqui vem questões de ordem puramente militar, que é o seguinte: cada navio americano tem capacidade de transportar 62 mísseis, mais ou menos. E esses navios têm que se reabastecer o tempo inteiro, né? Tem que se reabastecer o tempo inteiro. Então tem que voltar para as bases militares. Só que esses guindastes que fazem esse reabastecimento já não estão mais de pé. Então eles teriam que vir para Diego Garcia, viajar 3 dias para mais 3 dias de volta, ou seja, 6 dias para reabastecer esses navios. Ou seja, os americanos estão perdendo capacidade logística de manter essa guerra por muito tempo. Esse é um fato. Eles falam de superioridade aérea. Isso quer dizer alguma coisa? Uma guerra quer. No caso do Irã, por exemplo, que tem, vamos dizer assim, lançadores de mísseis novos, móveis, e que operam embaixo da terra, em cidades subterrâneas, né? Isso não conta muita coisa. Isso não conta muita coisa. É evidente que a superioridade militar de Israel e dos Estados Unidos combinado, ele é muito maior que o do Irã. Mas a questão aqui de que quem não é mais capaz militarmente, ou melhor equipado do ponto de vista militar, é quem resiste mais. É quem consegue manter a opinião pública mobilizada em favor disso daí, do que está acontecendo. Claro, o caso do Irã, uma civilização milenar, sendo agredida por um país estrangeiro, pode ser o governo que for lá, o povo vai se unir contra o agressor estrangeiro. Ou seja, é uma burrice de tamanho acreditar, a não ser a Globo News, a não ser o mainstream da grande imprensa, que existem revoltas populares contra o governo iraniano. O governo iraniano é um governo impopular. É evidente que o Irã passa por problemas econômicos. É um país ultra-sancionado. Existem problemas de inflação crônica no Irã. Existe problema de abastecimento no Irã. Existe uma crise cambial no Irã, assim como acontece na Venezuela. Mas um ataque estrangeiro, covarde, vil, em meio a negociações, porque é a segunda vez que o Irã senta à mesa de negociações com os Estados Unidos, e os americanos, eles simplesmente saem da mesa e bombardeiam o Irã. Tanto é que o Irã hoje não pede cessar-fogo e não quer votar em negociação. O que significa que o Irã está transformando essa guerra numa guerra existencial, ou seja, uma luta pela sua própria existência. Isso é muito diferente, por exemplo, da Venezuela, em que o governo americano consegue transformar a Venezuela num protetorado, e aqui eu não vou falar mal da Delcy Rodrigues, até porque eu acho que a Venezuela entrou em um modo Brest-Litovsk, ou seja, como o Tratado de Brest-Litovsk, assinado por Lenin, ele entrega metade do território russo para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, depois de 4 meses que recuperou porque acabou a guerra. Por quê? Porque ele prometeu a paz ao povo russo, caso fizesse a revolução. A Venezuela, a mesma coisa. Dada a fragilidade da Venezuela para enfrentar os Estados Unidos, a Venezuela, que é um regime, um governo revolucionário, vai ter que passar por uma época de acordos infames com os Estados Unidos, né? Em que o seu presidente foi sequestrado, os Estados Unidos conseguem pautar a política interna e externa venezuelana, mesmo com o chavismo no poder. Então, é um momento Brest-Litovsk, em que tratados infames vão ter que ser tolerados em nome da manutenção de um governo revolucionário. Isso é uma opinião particular minha. Pouca gente concorda, mas é uma opinião particular. O Irã é diferente. O Irã é diferente. Ali é um sentimento nacional muito profundo, um sentimento nacional arraigado, uma civilização milenar, e que certamente não será uma vitória, não terá uma vitória fácil dos Estados Unidos. Inclusive, eu aposto uma derrota estratégica dos Estados Unidos.
Derrota estratégica quer dizer que até um empate numa guerra dessa é uma vitória para o Irã razoável. Vou ficar por aqui, com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.